Olá, tudo bem? Hoje eu quero conversar com você que é fisioterapeuta ou profissional de educação física que tem dificuldade de prosperar na sua carreira. Essa dificuldade, ela pode te deixar uma pessoa insatisfeita ou uma pessoa inconformada, né? O insatisfeito, ele tem uma relação de baixa energia, uma relação de aceitação. Ah, mas Álvaro, porque aqui todo mundo ganha isso, eu não sei por que eu escolhi essa profissão, ah, minha família me avisou, ó céus, ó vida, ó azar. O inconformado não. O inconformado, ele também não está satisfeito, porém ele está numa vibração de mudança, uma vibração de o que eu posso fazer para mudar isso? Onde que está? Onde que estão as respostas? Né? Então, o vídeo de hoje é para tentar trazer uma luz para você e deixar algumas dicas e fazer com que esse quadro, de repente, mude. Eu gosto muito de uma frase que fala assim, ó, mude o que você não pode aceitar e aceite aquilo que você não pode mudar. Meu nome é Álvaro Anderson, eu sou fisioterapeuta, sou profissional de educação física, com diversas formações, mais de 20 anos formado, atuo na parte clínica, na parte de exercícios e na parte docente, bem como mentoro, oriento diversos profissionais já formados. E ao longo dessa minha trajetória, eu acabei observando e pesquisando, né, o comportamento, modus operandi de alguns profissionais da área de saúde, em especial os fisioterapeutas e os professores de educação física, que foram áreas que eu atuei com muito mais profundidade ali e sou apaixonado por essas áreas. Bom, assim como eu acredito que muitos de vocês que estão aqui, sejam os insatisfeitos ou os inconformados, também têm uma grande paixão, uma paixão tão grande, que pode, por vezes, fazer a gente entender que só é possível ter uma boa prosperidade, só é possível ganhar mais dinheiro, ou melhor, fazer mais dinheiro se a gente tiver um sacrifício maior, se a gente entregar muito mais a nossa hora e acaba virando uma espécie de padrão e a gente às vezes não percebe que meta passa a ser ter os boletos em dia. Né? A partir do momento que eu paguei todas as minhas contas, tem até um jargão, né? Ó, não paga minhas contas, a gente entende que tá tudo bem, que é por aí. E aí acaba a gente entrando num padrão de fazer tudo, né? Então, o cara que é professor de educação física, ele tá ali, ele atende, ele faz lá, tá na escola, tá na academia, tá no crossfit, tá não sei onde. O fisioterapeuta também tá no hospital, tá no concurso, tá na docência, tá no... Isso tudo porque, primeiro, a gente entende que isso é o normal e que talvez falte um planejamento de carreira, falta um mindset, né, de prosperidade, uma visão de abundância. E em muitos casos isso é confundido com aquela nossa mentalidade do síndrome do vira-lata, de a gente entender que o nosso país é ruim, que a nossa profissão é ruim, que as coisas só estão assim porque tem que ser assim mesmo, e eu absolutamente discordo de tudo isso, ok? Então, aqueles que podem, que têm uma oportunidade, normalmente buscam um curso, uma especialização, uma melhora, né? Porque você vem de uma linha onde todo mundo diz que o que vem depois vai ser o melhor. Você está lá no estágio, você dizem para você que você só vai aprender quando estiver no estágio. Aí vai para o estágio, dizem que você vai ser tudo na vida quando você arrumar o primeiro emprego. Aí você vai para o primeiro emprego e aí quando você tiver a primeira promoção, aí tem a primeira promoção quando tem a primeira liderança, aí vem a segunda liderança, a terceira liderança, aí você resolve fazer concurso, resolve ir para o hospital, resolve abrir um novo negócio, abrir o seu próprio negócio, e aí você entra numa coisa que é bem forte, que fala aqui nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui, que é o Mito do Empreendedor. Uma dica que eu dou
valiosíssima, principalmente para você que pensa, né, em prosperar mais. Uma das coisas que fala desse mito é o seguinte: é importante em todo negócio, mesmo um negócio de um homem só, né? Se você é um empresário, né? Você é um fisioterapeuta que atende domicílio, que você é osteopata, quiroprata, ou que você é um personal trainer. Enfim, há a necessidade de ter alguém para fazer a parte operacional, parte técnica, alguém para gerenciar e alguém para tomar conta da estratégia. Sempre vai ser importante ter esses 3 papéis, independente do tamanho do seu negócio. Se você é um caiaquezinho, se você é uma lancha, se você é um iate, se você é um navio ou se você é um porta-aviões, tem que sempre ter esses 3 papéis ali ocupados por alguém. Quando a gente está no comecinho da carreira, normalmente nós ocupamos esses 3 papéis, que são fundamentais para que a gente cresça, né? E o que temos de problema? Que no fundo, o que nós buscamos? Amamos o que fazemos, mas eu diria que tanto o professor quanto o fisioterapeuta, ele tem a síndrome do RR, né? RR são as coisas que esses 2 profissionais, não só esses, né? Mas hoje o assunto é mais eles, são o que eles mais querem. 2 coisas começam com R, que é remuneração e reconhecimento. É muito importante para o fisioterapeuta. Para alguns, até o reconhecimento já, né, satisfaz, já deixa assim, tá bom, eu ganho pouco, mas olha, isso já paga meu salário. E, gente, de verdade, não tem nada de errado nisso, certo? Porém, hoje eu queria colocar para vocês que também não tem nada de errado em você ser bem remunerado, né? Não tem nada de errado você conseguir pagar um plano de saúde decente para sua mãe ou para o seu pai. Não tem nada de errado de você querer fazer viagens, assim, de realizar sonhos. Não tem nada de errado de você querer andar com, sei lá, com um carro melhor, de você querer morar num bairro melhor, de você querer colocar seu filho para estudar num colégio melhor. Não tem nada de errado nisso. Só que o que todas essas coisas têm em comum é que a gente precisa fazer dinheiro. E quando você linka fazer dinheiro com prosperidade, não tem nenhum verbo que fale mais alto ao nosso coração e ao nosso bolso, que é vender. Esse é um gargalo que a maioria de nós, profissionais de saúde, encontramos. A maioria de nós não sabe vender, não sabe precificar, não sabe se posicionar. E por isso tem pouca possibilidade de venda ou pouca possibilidade de prosperidade por consequência. E o verbo vender, que vai fazer a gente crescer, independente se você acredita nisso ou não, é muito difícil você crescer sozinho. Você vai precisar não só de 2 braços, 4, 6, 8, de ter um time. Mas, independente do tamanho da sua empresa, tem 3 coisas que vão ser extremamente importantes. Você vai precisar vender mais vezes, né? Vender mais vezes aquele seu serviço. Você vai precisar vender mais vezes para mais pessoas, né? Você pode vender mais vezes para muitas pessoas ou vender mais vezes para mais pessoas, que eu acho uma ideia muito inteligente, né? Que para isso você precisa aumentar o seu cabedal de conhecimentos, que eu diria que eu costumo brincar com os meus alunos, eu falo que você tem, todo fisioterapeuta, todo professor, ele tem um cinto do Batman, né? Com diversas possibilidades de apresentar novas soluções para aquele seu cliente. E por mais brilhante que sejam as instituições que você estude, não é exatamente a instituição que vai garantir o seu sucesso, né?
Mas, enfim, você precisa vender mais vezes para a mesma pessoa, mais vezes para pessoas diferentes, de preferência aumentar o seu ticket médio. Então, como uma dica, uma primeira dica, né? Vamos lá, vamos falar das dicas aqui. Como uma primeira dica que eu te daria é que você precisa melhorar a sua entrega. Não adianta você aumentar o seu preço sem você aumentar o seu valor. Porque quando a pessoa olha o teu preço e não consegue enxergar o valor que você tem, ele vai sempre achar, se o preço está aqui, né, mas o valor está aqui, ele não está enxergando o valor como deveria, ele vai dizer o quê? Está caro. Certo? Então, um erro crucial que a maioria dos profissionais de saúde tem, né, é entender que basta você ter o título que as pessoas já automaticamente deveriam te dar valor. Então, eu queria que você, se pudesse, pega aí tome nota dessa frase que eu adoro, que eu acho que faz muito sentido para mim, eu queria compartilhá-la com você, é o seguinte, ó. Se as pessoas não entenderem a dor que você resolve, você deixará de ser prioridade. De novo, se as pessoas não entenderem a dor que você resolve, você deixará de ser prioridade. Então as pessoas não vão querer ficar pagando um treinamento personalizado, um fisioterapeuta que ela julga caro, se ela não entende a dor que você resolve. Beleza? Então essa é a dica número 1. Vamos à dica número 2, para você aumentar a sua prosperidade. Além de captar novos clientes, você precisa aprender a reter aqueles que você tem. E aí, por mais gatilhos mentais que existam aí no mercado, né, com essa ideia, os adventos aí do marketing tá explodindo, existe um gatilho master de todos eles, que é se importar. É fundamental que você verdadeiramente se importe com o seu cliente. Esse talvez seja um dos maiores ativos, uma das maiores fontes de conexão que você vai ter com ele. Sabe por quê? O melhor cliente, ele quer você, independente do serviço, da técnica, da metodologia que você entrega. Já o pior cliente, ele quer a metodologia, a técnica, e não necessariamente você. Né? Eu, recentemente, aqui no meu consultório, não aqui exatamente, mas no elevador, vindo para cá, uma pessoa que eu não conhecia me perguntou se eu era o Dr. Álvaro e tal, e ela perguntou se eu era RPGista. Eu não tenho nada contra, né? Aliás, pelo contrário, eu sou até ensino coisas voltadas para isso. Eu sou um osteopata, enfim, eu trato de coluna, o problema dela poderia ser resolvido com outras técnicas, mas ela queria o RPG, ela só queria a técnica, ela não queria verdadeiramente a solução para isso. Então, isso me trouxe uma reflexão muito forte que vai ter a ver diretamente com a nossa terceira dica. Então, né, a primeira dica é o quê? Que a pessoa precisa entender a dor que você resolve. A segunda dica, que você precisa se importar para que com isso você consiga aumentar as probabilidades que você retenha o teu paciente, mesmo que ele tenha alta, ele nunca mais deixe. Você precisa ser um respondedor, um Google dele, uma pessoa que, mesmo que você não saiba a resposta, você vai se empenhar em tentar achar para ele ou para ela essa resposta. Beleza? Então, uma terceira dica, que talvez uma das mais importantes aqui, eu vou dividir essa terceira em 4 partes. A terceira é: entenda e identifique os níveis de consciência do seu cliente. Níveis de consciência. Ou seja, quer aumentar a venda, você precisa entender o que está se passando aqui. A venda é um processo extremamente emocional. Então, mais do que entender,
ele precisa sentir que você tem a solução para ele, como eu falei lá na primeira dica. Então, se eu for dividir esses níveis em 4, eu vou dizer que o primeiro nível é o nível que ele está totalmente inconsciente. Então, ele não sente nada por você. Ele não tem a menor ideia de que você, por exemplo, como osteopata ou como fisioterapeuta com terapias manuais, você pode melhorar a enxaqueca dele. Ele é totalmente inconsciente para isso. E aí você precisa desenvolver a capacidade de levar ele para um outro nível, que é o nível de sair do patamar de inconsciente para consciente do problema, certo? Aí vão ter várias coisas que, por exemplo, explicariam uma enxaqueca. Fatores que podem ser ortopédicos, endócrinos, fatores que podem ter relação com a circulação, fatores neurais, fatores, diversas formas. Mas quando ele começa a entender que existe esse problema, né, em alguns casos ele entende porque está doendo, né, tem uma dor real acontecendo. Às vezes a dor é que a pessoa não consegue entrar no vestido que ela queria entrar para ir no casamento da cunhada. E ela precisava de um professor que fosse capaz de ajudar a ela nesse processo de emagrecimento. Ou a dor era parar de sentir essa enxaqueca. E ela precisaria de um fisioterapeuta que ela, de repente, nem imaginaria que o fisioterapeuta poderia ajudá-la nesse processo. Ou seja, gente, entender o nível de consciência é despertá-la para que ela identifique que existe uma necessidade, guarda isso, ó, uma necessidade a ser suprida, um desejo a ser realizado e um problema a ser resolvido. De novo, uma necessidade a ser suprida, um desejo a ser realizado ou um problema a ser resolvido. Então, quando você consegue colocar isso para o teu cliente, você chegou no segundo patamar, no segundo nível de consciência. Agora ele está consciente que tem um problema. Ele estava totalmente consciente, agora ele está consciente que tem um problema. O terceiro nível é você gerar para ele a consciência de que existe uma solução. Existe uma solução, sim, para essa dor de cabeça que não é somente medicamentosa. Né? As pessoas costumam entender muito que eu não tenho nada contra, tá? Mas as pessoas confundem muito, tá? Não tenho nada contra, mas eu consigo separar, e eu queria trazer aqui um adendo aqui nesse vídeo. Existe uma diferença muito importante entre remédio e medicamento, ok? O medicamento, ele é um tipo de remédio. Remediar é trazer de volta meio, ok? Então, o medicamento faz isso? Faz. Mas uma meditação também faz, uma terapia manual também faz, trabalhos alternativos também podem fazer, né? Uma atividade física também faz, uma leitura, um beijo, um pedido de perdão. Várias coisas também podem ser consideradas um remédio, não necessariamente sendo medicamento. Beleza? Então, você gerar para esse cliente que existe também um terceiro ponto, né? Ou seja, uma consciência que existe uma solução, já é um terceiro nível. Estão entendendo isso? Esse terceiro ponto, ele é um pouquinho mais denso, eu vou dar uma recapitulada, ok? Então, existem os níveis de consciência, ele está inconsciente, não sabe de nada, você não serve para nada. Existe uma consciência do problema, ele agora sabe que existe sim um problema, esse problema está passivo de ser resolvido por alguém. Existe agora uma consciência da solução. Então, existe uma grande probabilidade de você que está explicando tudo isso para ele, que está gerando isso tudo para ele, ser um dos candidatos a resolver esse problema dele. Certo? Então, porque as pessoas, guarda isso, as pessoas compram de quem elas confiam. Certo? Elas compram de quem ela conhece, mas também compram de quem elas confiam. Por isso, a grande importância de você educar o seu cliente. Principalmente se você é uma das pessoas que está desenvolvendo um curso novo, ou melhor, fez uma formação nova. Você fez, por exemplo, reprogramação biológica, você fez um Theta Healing, você fez um curso de Enneagrama, um curso
um curso que você está precisando implementar, agregar junto ao que você já faz. Você precisa educar esse cliente, ok? Então, o problema não é o curso, a instituição, a área, certo? Não é a fisioterapia, é o fisioterapeuta, não o problema, a estratégia e a mentalidade dele para isso, né? Porque é muito importante, dito tudo isso, até para que isso tudo seja posto em prática. Eu estou ignorando, eu nem comentei, né? Não está nem entre as dicas aqui, porque para mim isso já é padrão, que você precisa muito estudar, cara. Você precisa estudar, você precisa colocar em prática, né? Você precisa conhecer, você precisa praticar, você precisa repetir, né? Conhecer, praticar, repetir, conhecer, praticar, repetir. Eu nem coloquei isso como dica porque já está meio que subentendido, né? Embora a gente que trabalha com docência, a gente vê que, né, não é exatamente como deveria ser. Mas eu estou partindo do pressuposto que todo mundo aqui, para esse vídeo, todo mundo aqui é competente, né? Tem conhecimento, tem habilidades, tem atitudes, e a dor, né, é a dificuldade em vender, em fazer dinheiro com a sua carreira. Show de bola? Então, primeiro, né, você precisa que as pessoas entendam qual é a dor que você resolve. Segundo, você precisa se importar. Terceiro, você precisa conhecer os níveis de consciência que o seu cliente se encontra. Ele pode estar inconsciente, ele pode estar consciente que existe um problema, ele pode estar consciente que existe um problema e uma solução, né, que isso pode encorajá-lo a buscar essa ajuda. E, por fim, você pode chegar num nível maior ainda, que é o nível da conexão. É o nível que ele já está tão conectado com você que ele só está esperando uma oferta, né? Não é oferta, promoção, não. Oferta é você oferecer essa solução para esse problema dele. Então, que fique claro que o que ele está esperando de você é a solução, velho. O cara não quer saber o teu currículo, o cara não quer saber a tua metodologia, ele não quer saber se você estudou, aonde foi, ele quer saber se ele vai chegar de um jeito A, vai sair de um jeito B. Ele quer entender qual é a transformação que você gera, tá certo? Então, nessa hora, é fundamental que você saiba comunicar e, de preferência, que você não seja simplesmente o faz-tudão. É muito legal que você tenha, principalmente numa primeira chegada, no primeiro momento, alguma coisa que você seja mais especialista, né? Nós hoje vivemos uma era em que ser especialista é mais legal, é mais interessante, é mais lucrativo do que você ser generalista. É muito difícil, você mesmo, até vamos trazer aqui para a área da medicina. Você está com um problema muito sério, é muito comum você não procurar um médico generalista, você vai procurar um médico que é especialista naquilo, então o teu cliente ele vai acabar fazendo isso por você também. Tá? Álvaro, me dá um exemplo. Você pode ser um fisioterapeuta especialista em DTM, né, em disfunções temporomandibulares, você pode ser um professor de educação física especialista em gestantes, em aidéticos, em pessoas com problemas de bronquite, problemas respiratórios, um especialista em obesidade, você pode ser um especialista em neuro, um especialista em Parkinson, você pode ser especialista em estética, você pode ser especialista em um monte de coisa. Então, não é assunto para esse vídeo aqui hoje, mas entenda que é muito interessante você saber do que você é especialista, mas é muito importante, melhor ainda, você comunicar para o teu cliente qual é a dor que você resolve. Aí que está o pulo do gato. Beleza? Mas, avançando, quarta dica, né? Falei da dor, falei do se importar, falei dos níveis de consciência, e agora quarta dica, e talvez a mais top de todas, né? Parabéns por você estar aqui nesse vídeo até agora, que essa é talvez, na minha opinião, a mais importante das quatro, que é você aprender
a desenvolver uma degustação. Já aconteceu com você? De você estar na praia ou em algum local assim, e de repente chega lá um cara com amendoim. Aí ele vai e bota uma porçãozinha de amendoim ali para você experimentar o amendoim dele. Né? Ou você está no mercado e tem pessoas lá oferecendo lá um queijo, sei lá, alguma coisa nova, alguma coisa. Gente, as pessoas compram de quem elas conhecem e de quem elas confiam. A degustação, ela consegue fazer você ganhar ponto nessas duas áreas. Então, essa degustação, aí vai depender muito de qual é o ramo que você... Aí eu te deixo aqui, você fica à vontade aqui, no mesmo local que tem esse vídeo, você pode deixar seu comentário lá, pode entrar no meu Instagram, Álvaro Anderson, é mais fácil eu responder no direct lá do Instagram, e a gente pode, de repente, pro teu caso, a gente arrumar alguma... Mas essa degustação, ele ter essa experiência gratuita de pequeno porte, ela vai fazer aumentar e muito a conexão sua com o seu novo cliente. Por exemplo, você tem uma aula experimental de um Pilates da vida. Você tem um bate-papo no Zoom, no WhatsApp, uma pré-avaliação, né? Dependendo da área que você trabalha, dá para fazer isso. Aí a gente vai ter que, né? Aí não dá para entrar nesse detalhe, mas pensa aí na tua cabeça, fica com esse deverzinho de casa aí, qual é a degustação que eu posso deixar para o meu cliente que gere para ele uma conexão tão alta a ponto dele achar um desperdício, um crime, ele não passar a ser seu cliente. Né? Eu carinhosamente chamo isso de uma experiência encantadora. Experiência encantadora. Então, é uma ótima dica para você. Para mim, assim, é uma das mais importantes para isso. Ok? E como uma quinta e última dica, faça uso da tecnologia. E eu não estou falando só do marketing digital, eu não estou falando só de você utilizar uma grande vitrine que é o Instagram, né? Que foi o Facebook, mas hoje o Instagram é mais, mas dependendo do teu público, dependendo de onde você mora, dependendo de onde você trabalha, o Facebook também é uma baita de uma vitrine. Então, estar nas mídias sociais pode ser interessante, não necessariamente para gravar vídeo, para tudo, mas pode ser interessante. Mas o que eu estou querendo dizer com relação à tecnologia é você começar a entender que já existe hoje ferramentas que podem aumentar a eficiência das suas vendas. Né? O que é eficiência? Você ter um maior resultado com o menor esforço. O que é isso? Ferramenta de automação. Você sabe que hoje você tem ferramentas que podem disparar WhatsApp em massa, pode disparar e-mails em massa, pode fazer você controlar melhor, né, o seu CRM, né, o seu grupo ali, enfim, o seu grupo de clientes que você tem ali, né, um gerenciamento dos seus clientes. Enfim, não dá para aprofundar nisso aqui agora, você também fica aí, ó, Álvaro Anderson. Aliás, eu já ia me esquecendo, se esse vídeo estava gerando valor para você, clica aí em curtir, compartilha esse vídeo para quantas pessoas você entender que vale a pena. Assim como eu mandei isso aqui direto para você, talvez isso aí vale a pena ser compartilhado com outras pessoas. Beleza? E como um over-delivery das 6, vou chegar aqui numa sexta dica, eu acredito que vale muito a pena para você. E eu não vou falar exatamente do meu projeto, né, que é o Eagles, que é a minha mentoria, mas vale a pena para você ter um mentor. Vale a pena para você ter alguém que estudou, que percorreu um caminho na frente, que pode servir como uma espécie de curador para a sua carreira. Então, gente, não é o problema da profissão, e sim do profissional, e sim da mentalidade do profissional. Não é necessariamente quem mais entende, quem mais conhece.
que prospera mais, mas com certeza é quem mais vende. E aprender a vender é uma baita habilidade para aumentar a sua prosperidade. Álvaro Anderson, foi um prazer. Que bom que você esteve aqui comigo até agora e até uma próxima.